E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno, estamos aqui hoje para mais um vídeo de cálculo, o segundo limite fundamental. Ok pessoal, este vídeo faz parte de uma nova coletânea de vídeos relacionados ao pedido de uma inscrita. Ela havia me pedido para ensinar como fazer a derivada do ln e do logaritmo de x. Só que para mim explicar isso, pessoal, antes eu preciso explicar outras três coisas. O segundo limite fundamental, o terceiro limite fundamental e a derivada da exponencial. Então vamos fazer estes vídeos, depois a gente visualiza como é o limite do logaritmo e o limite do ln, o logaritmo natural. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. O segundo limite fundamental diz o seguinte: qual é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende ao infinito? Pessoal, isso aqui, ó, eu posso fazer por substituição direta? Não. Eu não posso fazer por substituição direta. Por quê? Por substituição, o que acontece? Por substituição, eu tenho 1 mais 1 sobre o infinito com 1 sobre x quando x tende ao infinito. Isso é zero no limite. Então é 1 sobre 0, que é 1. 1 mais 0, que é 1, elevado a quem? Elevado ao infinito. Pessoal, isso aqui, ó, é uma indeterminação. Okay? É uma indeterminação. E eu não consigo trabalhar com essa determinação. Então eu tenho que fazer alguma análise aqui nessa função para melhorar alguma coisa e para ver se eu consigo modificar. Ok? Essa análise, pessoal, está em torno desse parênteses do 1 mais 1 sobre x elevado a x. Tranquilo? Pessoal, isso daqui, se vocês bem percebem, nada mais é do que uma expressão polinomial, né? Isso aqui vai gerar uma expressão polinomial. E um dos métodos de saber que expressão é essa é pela famosa expansão binomial. A expansão binomial tem uma fórmula bem explícita, ok? Vamos dar um exemplo. Digamos que seja a mais b elevado a x. Então, a expansão diz o seguinte, diz que eu tenho que ter a elevado a x, diz que eu tenho mais n a elevado a x, n não, x, gente, foi mal, não sei de onde surgiu esse n, x vezes a elevado a x menos 1, vezes b, ok? Mais x que multiplica x menos 1 sobre 2 fatorial que multiplica a elevado a x menos 2 vezes b elevado ao quadrado. E isso aqui, pessoal, olha essa relação, ok? Vamos fazer mais um. Mais x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2 sobre 3 fatorial vezes a elevado a x menos 3 vezes b elevado à terceira. Pessoal, este raciocínio aqui, ele vai se manter até eu ter o a igual a zero. Até eu ter a igual a zero. Ou seja, ele vai se manter durante muito tempo. Teoricamente infinito, se x tender ao infinito. Ok? Mas, Bruno, e se eu quiser saber um número que está no meio? Eu consigo sim. Existe uma técnica. Essa técnica é dada por x, escolhe k. X escolhe k, ok? De a elevado a x menos k, b elevado a k. Ok? Que técnica é essa? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como se fosse uma espécie de fatoração, de fatorial aqui no x, ou x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Isso aqui se assemelha a um fatorial. Até o número que está junto com o x no parênteses ficar até k menos 1. Fatorial de 3, 3 menos 1, 2. Fatorial de 2, 2 menos 1, 1. Ok? E embaixo eu vou ter um k. Tranquilo? K fatorial. E aqui, ó, da mesma forma. Isso aqui serve para qualquer termo. Do primeiro ao último. Tranquilo, pessoal? Isso aqui tem uma hora que isso aqui tem um fim. Né? Tem uma hora que isso aqui tem um fim. E esse fim, galera, aparece em forma de uma soma também. Ó. Ok? Esse fim é chamado de b elevado a n. Tranquilo, pessoal? Esse fim é chamado de b elevado a n. Então, essa daqui, ó, é a expansão
binomial do a mais b elevado a x, ok? Essa é a famosa expansão binomial do a mais b elevado a x. Só que a gente não tem a mais b, a gente tem 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então vamos fazer essa expansão. 1 mais 1 sobre x elevado a x nada mais é do que a elevado a x. Então eu tenho 1 elevado a x mais x vezes 1 elevado a x menos 1 vezes 1 sobre x, mais x que multiplica x menos 1 sobre 2 fatorial, que multiplica 1 elevado a x menos 2 vezes 1 sobre x elevado ao quadrado. Tô só repetindo, pessoal. Tô repetindo essa mesma expressão aqui de cima, ó, só que trocando o a por 1 e o b por 1 sobre x, ok? Mais, agora, ó, x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, sobre isso aí, ó. Só pegar esse último e somar 1. 3 fatorial. E tudo isso vai multiplicar o quê? Vai te multiplicar 1 elevado a x menos 3 vezes b. B é quem? B é 1 sobre x, né? Elevado a quem? Elevado a terceira. Isso vai se repetir até, ó, o número que eu quiser. Se eu quiser saber qualquer número, é simples. X escolhe K. X escolhe K. De que? De 1 elevado a x menos K. Vezes, ó, vezes 1 sobre x, K. Tranquilo? Mais até o último termo, pessoal. E o último termo, ó, é 1 sobre x. Escolhe N. Ok? 1 sobre x é N não, homem de Deus. N não, homem de Deus. X. N não, X, homem de Deus. Pelo amor de Deus. Esses errinhos vocês relevam, viu, pessoal? Foi mal. E aí, Bruno, o que a gente faz agora? Cara, agora a gente já fez essa expansão, né? Agora a gente vê se a gente consegue melhorar alguma coisa, né? A gente vê se a gente consegue melhorar alguma coisa. Percebam. 1x, pessoal, é 1. 1 mais 1 sobre x, ó, elevado a x. Então, 1 elevado a x é 1, né? 1 elevado a x menos 1 também é 1. X vezes 1, x. X vezes 1, x. X por x dá 1. Então, esse termo, ele também é 1. O segundo termo também é 1. O terceiro termo eu consigo dizer quanto é? Não. Mas eu consigo melhorar ele. Eu posso colocar, ó, isso aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado é 1 ao quadrado sobre x ao quadrado. E como é uma multiplicação e esse fator 1 elevado a x menos 2 é 1, sempre o fator 1 elevado sempre vai ser 1. Então já menospreze ele aí e não utilize ele não, certo? Eu posso trocar o quê? Esse 2 fatorial com esse x aqui. Para que eu quero fazer isso? Para quando eu fazer isso, galera, eu tenho um número mais bonito. Ok? Eu tenho um número mais bonito. Por quê? Porque eu vou ter de um lado x, só x, do outro só números. Então vai ficar o quê? X que multiplica x menos 1 sobre x ao quadrado, né? Que x 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado é x ao quadrado, vezes o quê? Vezes 1 sobre 2 fatorial. Que, pensem comigo, ó. Se eu for multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, muda alguma coisa? Não, galera, não muda. Isso aqui é só um artifício matemático. Mais um dos centenas de milhares de artifícios matemáticos que a gente utiliza, certo? E eu posso fazer isso durante toda a minha expressão. Vou fazer só mais um aqui, ó. Mais x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, sobre... Ó, pessoal, a mesma história, ó. 1 a terceira é 1. X a terceira é x a terceira. Eu vou puxar esse x a terceira para cá. E no lugar dele, eu vou colocar 1 sobre o que? Esse x, esse 3 fatorial. Tranquilo? Na multiplicação, isso é a mesma coisa. Então, não importa. Tranquilo? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser. Até o último termo. Até o último termo. Ok? Agora, pensem comigo uma coisa. Certo? Se aqui, pessoal, eu estou multiplicando os termos e parando. Ok? Aqui, ó, eu tenho 1 sobre x. Eu tenho 1 sobre x, né? Elevado a x, galera. Então isso aqui vai ficar 1 sobre x elevado a x. Eu posso colocar isso na mesma forma? Posso. Só que tem um porém.
Em cima vai ter o quê? Vai ter n fatorial sobre x a x vezes 1 sobre n fatorial. Por quê? Porque n por n dá 1. Então, 1 vezes isso é isso. Então, eu só troquei, galera. Eu troquei o x, a x pelo x fatorial. De novo, eu não sei de onde é que eu estou tirando esse n. Pessoal, um desafio para vocês. Me digam de onde eu estou tirando esse n. Se alguém conseguir me dizer de onde eu estou tirando esse n, rapaz, eu dou um coraçãozinho aí, viu? Porque eu não sei de onde eu estou tirando esse n. Mas dá para entender, certo? Eu creio que esteja dando para entender. Se não estiver dando para entender, vocês me dizem, certo? Que aí a gente tenta conversar depois. Tranquilo, galera. Agora me diga uma coisa. Eu posso aplicar o limite nos dois lados? Posso. Eu posso realmente aplicar o limite dos dois lados. Vamos ver o que acontece quando eu aplico o limite dos dois lados? Né? Vamos ver o que acontece quando eu aplico esse limite dos dois lados. Vamos lá, galera. Eu tenho o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Quando o x tende a quê? Quando o x tende ao infinito, né? Porque eu estou querendo isso, então não tem sentido ser outra tendência. É igual ao limite. Agora pensem comigo, analisem comigo uma coisa. Qual é a soma dos limites? É o limite da soma. Então, se eu for aplicar o limite em tudo, eu posso aplicar só em parte por parte. Ok? Eu posso aplicar parte por parte. Não faz a menor diferença para mim. Ok? Então, é o limite de 1 quando x tende ao infinito. Mais o limite de 1 quando x tende ao infinito. Mais o limite de x que multiplica x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito. Vezes o que? Vezes 1 sobre 2 fatorial. Mais todos os termos, ó. Vamos lá. O limite de x que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2 sobre 3 fatorial. Opa, 3 fatorial não. X a terceira, quase, viu? X fatorial é o que eu tinha originalmente. X a terceira é o que eu passo a ter quando eu passo a troca, ok? Só para ver se vocês estavam espertos. E isso aqui, ó, vai se repetir, ó. E aqui eu tenho que multiplicar por 1 sobre 3 fatorial. Agora sim. Isso aqui, galera, vai se repetir, ó, até o último termo, até o limite de x fatorial sobre x a x, quando x tende ao infinito, ok? Vezes 1 sobre x fatorial. Analisem comigo. O limite de uma constante é o quê? É a própria constante. Então aqui já é mais safo pra gente. 1 sobre x com x no infinito. O limite de uma constante é a própria constante. Então o limite de 1 é 1. Mas o limite de 1 é 1, independente da tendência, né? Agora, galera, pensem comigo. Isso aqui, esse 1 sobre 2 é uma constante, né? Um número. Então eu posso puxar ele para fora. Não posso? Posso. Mais 1 sobre 2 fatorial. E multiplicado por ele está esse limite. Vamos resolver esse limite, certo? Vamos resolver. Analisem comigo. Eu posso colocar em evidência de novo? Posso. Ó, posso colocar o quê? 1x em evidência. Então eu vou puxar mais um x para fora e vai ficar o quê? X ao quadrado. Que multiplica x, ó. Se eu multiplicar fica x ao quadrado. Só que se eu dividir fica 1. Ok? Se eu dividir puxando para fora fica 1. E esse menos 1 fica 1 sobre x. Ok? Porque eu estou puxando para fora de novo. Um artifício algébrico aqui. Um x ao quadrado. Um x no infinito. Ok? E isso daqui, galera, ó, vocês já devem ter entendido. Isso vai se repetir, ó, infinitamente até o último termo, galera. Até o último termo, galera. Certo? E esse último termo, ó, fica o quê? Fica o quê? Fica o quê? Adivinhem só. Adivinhem só. Fica o limite de x na x, ok? X na x que multiplica 1 menos 2 sobre x menos 2
menos 3 sobre x, ok? E isso, galera, infinitamente, ok? Isso infinitamente. Beleza, galera? Então, sem problemas. Só que aqui, ó, cada vez vai aumentando mais a tendência, né? Cada vez vai aumentando mais a tendência. Então, isso aqui fica 1 de todo jeito. Isso aqui, ó, vai tender até onde eu quiser, né? Só paro onde eu quero aqui. X na x, com x no infinito. Tranquilo, pessoal? E aí, galera, é um artifício bem interessante. Cancela, 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 cancela. E toda vez que tiver 1 sobre x, qualquer constante sobre x, isso é zero. Então aqui, ó, automaticamente é zero. Automaticamente é zero. Automaticamente é zero. E toda essa reticência também é zero. Restando apenas, galera, a constante. Ok? A constante. Lembrando que aqui na frente, ó, isso daqui, ó, tá multiplicado por 1 sobre x fatorial. Né? Que eu não coloquei. Restando apenas as constantes fora. Bruno, as constantes fora. Cara, isso aí é um x. Por que, tá ligado? É uma constante. Pessoal, esse x vai lá pro infinito. Não vai? Vai. O que ele representa pra gente? O que ele representa pra gente? Ele representa um número tão grande quanto eu queira, tão grande quanto eu queira, mas que tem fim. Ok? Mas que tem fim. É um infinito, mas pra gente ele tem fim, né? Pra gente ele tem fim, galera. Então é como se isso aí fosse uma soma. O limite de quê? De 1 mais 1 sobre x na x com x no infinito. É como se fosse uma soma. De quê? De 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Lembra aquele monte de termo que eu omiti? Eu posso colocar aqui, ó, mais 1 sobre 5 fatorial até aonde eu quiser. E esse termo vai ficar até entre aspas, galera, só para vocês entenderem aqui, ok? Medida de entendimento aqui agora. Isso aqui, ó, não é nem uma notação oficial, só para você entender. Vai entender até o 1 sobre infinito fatorial. Ok? Esse aqui é só para entender que eu vou somar tantos termos quanto eu queira. Quanto mais termos eu somar, galera, mais longe isso aqui vai gerar. Ok? Só que tem um porém. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é, o limite não é o infinito. Infinito fatorial, a gente pode dizer que é o infinito. Não é que é infinito vezes infinito vezes infinito. É infinito. 1 sobre infinito é zero. Então esse termo aqui, ó, ele é zero. Ele é zero. Ele não existe. Mas por que eu denotei ele? Porque eu quero que vocês entendam que isso aqui vai crescer até beirar o infinito. Só que como a gente sabe que o infinito não existe, né? O infinito é uma noção que a gente não consegue pensar no infinito, né? Por quê? Porque sempre a gente consegue pensar numa coisa maior. O infinito é 10 bilhões? Não, porque tem 10 bilhões e 1. O infinito é 37 gigajilhões? Não, pessoal. Por quê? Porque eu consigo pensar em um número maior. Ok? Então, é só uma anotação para vocês entenderem o quê? Que isso aqui vai crescer até onde eu quiser. E essa soma, ela é muito conhecida. Ok? Isso é uma soma muito conhecida. Bruno, que soma é essa, cara? 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial. Isso é aproximadamente 1,71 e algumas outras casas decimais. Ou melhor, 2,71 e algumas casas decimais, né? Então você já sabe que número é esse. Ok? Então a gente já pode afirmar, ó, que 1 mais 1 sobre x elevado a x com x no infinito, isso vai se tender a ao número natural de Euler. Ok? Vai tender ao número natural de Euler. 2,71 em algumas outras casas decimais. Bruno, como é que eu posso confirmar isso? Vai fazendo essa soma. Se você quer confirmar, você pode tacar um somatório aqui de 1 mais 1 até tender ao infinito, se você quiser. E conforme você somar mais números mais próximos desse número e, você vai se tornar. Então a gente pode afirmar que o quê? Que esse limite vai tender a e.
ok? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende ao infinito vai tender a e. Simplesmente isso, ok? Simplesmente isso. Porque a gente consegue cancelar aqui até esse último. Nesse último a gente pode anotar ele como notação. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente substitui isso aqui por infinito, isso aqui vai para zero. Ok? Então a última soma é zero. A última soma tende a zero. Ou seja, conforme o tempo, eu somei 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 2 fatorial. Isso aqui é cada vez menor. E vai tender a zero. Mas nunca chegará a ser zero. Né? Porque é uma tendência, galera. Isso aqui vai se ficar infinitamente. É uma tendência. É um comportamento que vai se aproximar de E. Ok? Vai se aproximar de E. Então esse limite a gente pode chamar de E. Ok? Então, qual é o segundo limite fundamental? É o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x tende ao infinito, e esse limite é E. É o logaritmo de Euler. Ok? E a gente pode tomar outra consideração, galera. A gente pode tomar outra consideração. Quando a gente substitui, a gente consegue fazer uma notação. Que notação é essa? Vamos chamar aqui, ó, 1 sobre x de y. Ok? De y. Então, galera, eu sei o seguinte, ó, que se x tende ao infinito, então 1 sobre x tende a quem? Tende a zero. Ok? 1 sobre x tende a zero. Então, quem tende a zero também? O y. Y tende a zero. Olha que coisa bonita. Olha que coisa formosa. Certo? 1 sobre x é zero. Agora analisem comigo. Se 1 sobre x é zero, quanto é x? X é o que? É 1 sobre y, galera. Ok? Então, a partir daqui, a gente já tem outro limite muito importante. Que é quem? É o limite, ó. É o limite de 1 mais 1 sobre x, a gente chamou de y, elevado a quem? A x. X é 1 sobre y. E a tendência de y é qual? A tendência de y é zero. Se o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende ao infinito é e, o limite de 1 mais y elevado a 1 sobre y quando y tende a zero, adivinhem só, também é e. Então aqui, pessoal, a gente comprovou o limite fundamental, o segundo limite fundamental, e também comprovou este limite lindo aqui. Tranquilo? São limites que a gente tem como notação. Certo? Se você não entendeu completamente isso, galera, que eu fiz, tome como base começar seu estudo em relação ao binômio de Newton. Que aí você vai começar a entender um pouco mais essas expressões que eu anotei aqui. Ok? Pode ficar um pouco confuso, mas tudo isso é só para a gente tomar noção a esse limite aqui, ó. É só para entender que este último limite, ele existe. Porque tomando que esse limite existe, este existe também. Ok? E isso é o suficiente para provar tudo o que eu quero. Ok? Então aguarde a utilização desses dois limites nos próximos vídeos. Espero que você tenha minimamente entendido. Se você gostou, coloque aí nos comentários. Se você tem alguma dica ou sugestão, ou mesmo crítica, coloque aí nos comentários também. E se você ficou com a dúvida, coloque nos comentários. Não deixe de curtir e, se quiser, compartilhe este vídeo com seus amigos. Valeu, pessoal. Fui!